Os evangélicos da atualidade acreditam na doutrina do arrebatamento secreto. De acordo com este ensino, eles creem de que Jesus vai secretamente arrebatar à igreja seus filhos, levando-os para o céu. Em seguida, começa o milênio aqui na terra, o anticristo reina, Jesus vem e se estabelece em Jerusalém, e neste período haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade de conversão e arrependimento por parte daqueles que não foram arrebatados. A grande questão é, este ensino, esta doutrina é bíblica? De onde veio este ensino? Como acabou sendo incorporada no conjunto de doutrinas bíblicas evangélicas protestantes? Vamos dar uma rápida olhada na história. Há um pensamento que diz que aquele que não conhece a história não consegue entender os tempos nos quais vive. Existem três correntes teológicas de interpretação de profecias apocalípticas da Bíblia. A primeira é o preterismo, a segunda é o futurismo e a terceira o historicismo. O preterismo ensina de que todas as profecias apocalípticas da Bíblia tiveram seu cumprimento no passado. Não tem nenhuma relação com o presente nem com o futuro. Em contrapartida, o futurismo advoga que todas as profecias apocalípticas da Bíblia haverão de se cumprir no futuro, no tempo do fim. E o historicismo de que as profecias bíblicas se cumprem ao longo da história, a partir do tempo em que o profeta teve a visão. A base para esta teologia, para este conceito de interpretação de profecias bíblicas, apocalípticas da Bíblia, é Daniel capítulo 2. A partir do sonho do rei Nabucodonosor, a profecia se cumpre, ela começa a se cumprir naquele momento. E ela vai se cumprindo ao longo da história. Inclusive, esta profecia não se cumpriu totalmente. Hoje nós estamos vivendo nos tempos dos pés da estátua, misturado com ferro e com barro. O que ainda falta se cumprir é a vinda da pedra. Este mesmo princípio se encontra em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e em muitas profecias claramente entendidas e compreendidas e interpretadas do Apocalipse. Vamos pensar um pouquinho no movimento da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Lutero era um monge, um padre católico, e a intenção dele era não criar um novo movimento religioso, mas reformar a própria igreja. Como não fora aceito, Lutero foi excomungado em 1521 e em 1530, com a Confissão de Augsburgo, organizou-se o movimento luterano, a Igreja Luterana, o protestantismo luterano. Somente em 1530. Como um movimento religioso à parte e paralelo à Igreja Católica. Em 1534, na França, Inácio de Loyola funda a Ordem dos Jesuítas, 4 anos depois da oficialização do movimento protestante, da Igreja Luterana Protestante. Em 1540, uma bula papal do Papa Paulo III torna oficial a Ordem dos Jesuítas, fazendo então parte das demais ordens da Igreja. Em 1542,
Paulo III convoca o Concílio de Trento. Esse concílio ficou conhecido por esse nome porque se reunia, as principais reuniões dele ocorreram na cidade de Trento, na Itália. Este concílio durou cerca de 21 anos, até 1563. E o objetivo dele foi fazer uma contra-reforma católica, né, da Igreja Católica, uma reação da Igreja Católica contra o movimento protestante, luterano protestante, que se expandia e que se desenvolvia na Europa. Das decisões que foram tomadas nesse período, a Igreja incorporou no cânon bíblico 7 livros e algumas inserções no livro de Esther e Daniel, de livros históricos, livros não canônicos, não inspirados, escritos do período intertestamentário, foram então incluídos pelo Concílio de Trento, pela Igreja Católica, no cânon bíblico. Tobias, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Judite, são livros que foram incorporados no cânon bíblico, até hoje não aceitos pelos evangélicos, protestantes e luteranos como fazendo parte do cânon bíblico. Por que o Concílio de Trento incluiu estes livros no cânon bíblico? A razão é simples. O protestantismo, o luteranismo, dizia que a base para toda doutrina e ensino da igreja era a Bíblia e somente a Bíblia, sola Escritura. Como a Igreja Católica tem doutrinas e ensinos que não são subsidiados pela Bíblia, mas na tradição da igreja, a igreja incorporou, o Concílio de Trento incorporou no cânon bíblico estes livros históricos, não inspirados, porque neles existe subsídio para algumas doutrinas da igreja, como, por exemplo, a intercessão dos santos, a oração pelos mortos. Com isso, a igreja queria dizer aos protestantes de que há subsídio bíblico para seus ensinos, ou parte de seus ensinos e de suas doutrinas. Outra coisa que o Concílio de Trento fez foi dar aos jesuítas a ordem de defender a igreja e de propagar a igreja. Fazer uma frente contra o desenvolvimento dos hereges protestantes. Em 1590, um padre jesuíta espanhol, Francisco Ribera, publica um comentário do livro do Apocalipse. Nesta publicação, Ribera apresenta a ideia da teologia de interpretação de profecia apocalíptica da Bíblia, que ficou conhecida como futurismo. Ribera dizia que todas as profecias bíblicas, apocalípticas, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, haverão de se cumprir no futuro, lá no tempo do fim. Uma razão para essa teologia era desviar a atenção e o foco da interpretação profética da Bíblia, que colocava a Igreja Católica e o Papado no centro das interpretações apocalípticas de profecias, tanto do livro de Daniel quanto do livro do Apocalipse. Cerca de 200 anos depois, um pouquinho mais de 200 anos, John Nelson Darby, um advogado irlandês, pregador anglicano,
introduz em seus ensinos a teologia futurista de interpretação de profecias apocalípticas da Bíblia e amplia esses ensinos, pregando o arrebatamento secreto e o dispensacionalismo. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Derby, ele viveu entre 1800 e 1882, exatamente no período em que estava surgindo o movimento adventista do sétimo dia, o milerismo ali naquele período. Os ensinos de Derby vieram para as anotações marginais da Bíblia de Scofield. Cyrus Scofield, em 1909, publicou uma Bíblia anotada que foi produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. As anotações marginais desta Bíblia de Scofield eram todas dispensacionalistas, futuristas, ensinava o arrebatamento secreto e todos estes ensinos semelhantes que os evangélicos atuais incorporaram nas suas doutrinas, como parte de suas doutrinas e de seus ensinos bíblicos. Então foi via Bíblia Anotada de Scofield, que foi publicada em 1909, que os evangélicos modernos assimilaram a doutrina do dispensacionalismo e, sobretudo, do futurismo e do arrebatamento secreto. E a pergunta que fica no ar é: estes ensinos são bíblicos ou fazem parte de uma fantasia de interpretação profética bíblica? Vamos examinar a Bíblia para entender o que a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento e o verdadeiro arrebatamento de seus filhos.